De suas aventuras românticas a bordo do navio do amor The Love Boat, estrelas como Gavin MacLeod e Erin Moran deixaram legados inesquecíveis, apesar de suas vidas turbulentas. Qual é o seu personagem favorito e qual história trágica mais te comove? Compartilhe suas opiniões enquanto continuamos a desvendar as lendas por trás das câmeras. Gavin MacLeod como Capitão Merrill Stubbing. Gavin MacLeod, cujo nome verdadeiro é Alan George C., nasceu em 28 de fevereiro de 1931 em Mount Kisco, Nova York. Quando assumiu o papel do Capitão Merrill Stubbing na série The Love Boat de 1977, ele tinha 46 anos. Uma idade em que a maioria das pessoas não esperaria que ele se tornasse um ícone global da televisão. No entanto, foi sua interpretação do capitão de bom coração que o catapultou para a fama internacional, tornando seu nome conhecido por milhões de telespectadores durante 9 temporadas. Por trás daquele sorriso radiante no navio, porém, jaziam anos de sofrimento e crises que quase o destruíram. Nas décadas de 1960 e 1970, com a carreira em ruínas e o fim de seu primeiro casamento com a dançarina Joan Rudvik, Gavin lutou contra o alcoolismo, que afetou gravemente sua saúde mental e sua carreira. A calvície precoce também limitou suas oportunidades para papéis principais, obrigando-o a usar perucas para continuar trabalhando na indústria. Seu vício não só o desviou do caminho certo, como também o privou de sua primeira esposa e de seus 4 amados filhos. Contudo, sua história não terminou em tragédia. Em 1984, ele passou por uma profunda transformação espiritual e tornou-se um cristão devoto. Ele e sua segunda esposa, Patty Kendig, de quem se divorciou em 1982, casaram-se novamente em 1985 e começaram a ministrar workshops sobre casamentos em crise e renascimento espiritual. O livro deles, De Volta aos Rumos, tornou-se uma fonte de esperança para milhares de casais à beira do divórcio, mas o tempo não perdoa ninguém. Após anos de saúde debilitada, Gavin MacLeod faleceu em 29 de maio de 2021, em sua casa em Palm Desert, Califórnia, aos 90 anos. Sua família não divulgou a causa da morte, apenas informando que ele faleceu em paz. Ele foi sepultado no cemitério Forest Lawn, em Cathedral City, ao lado de inúmeras estrelas de Hollywood. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 10 milhões de dólares americanos, acumulado ao longo de 6 décadas por meio de filmes, televisão e papéis icônicos e adorados na cultura popular e na indústria de cruzeiros. Erin Moran como Carrie Walker. Erin Marie Moran Fleischman nasceu em 18 de outubro de 1960, em Burbank, Califórnia. Em 1980, aos 20 anos, ela interpretou Carrie Walker no filme The Love Boat, alcançando o brilho da fama precoce. No entanto, sob os holofotes, a vida de Moran tornou-se gradualmente instável e amarga. De estrela adolescente adorada, a carreira de Moran declinou rapidamente. Após o fracasso desastroso do spin-off Johnny Loves Chachi, Hollywood praticamente se esqueceu dela. Nos anos seguintes, ela lutou contra a depressão, conseguiu papéis de qualidade e admitiu ter sofrido pressão para se tornar um símbolo sexual desde os 15 anos. Esse trauma psicológico a assombrou por toda a vida, especialmente à medida que se distanciava gradualmente do elenco de Happy Days, chegando a chamá-los de vilões em uma entrevista. Uma afirmação que ela negou posteriormente, embora a ruptura tenha permanecido. Seu primeiro casamento terminou em 1993, após o qual ela se casou com Stephen Fleischman. No entanto, essa felicidade frágil não a protegeu de uma situação financeira cada vez mais precária. Em 2010, sua casa foi tomada pelo credor hipotecário e Moran foi obrigada a se mudar para a casa móvel de sua sogra em Indiana. Outrora uma estrela de televisão muito requisitada, ela agora vivia na pobreza, praticamente invisível ao público. No final da vida, seu patrimônio líquido era estimado em apenas cerca de 100 mil dólares. No final de 2016, Moran começou a apresentar sintomas de câncer nasofaríngeo em estágio avançado. A doença progrediu rapidamente e, apesar de todos os esforços terapêuticos, não houve controle. Em 22 de abril de 2017, Erin Moran foi encontrada morta em sua casa móvel em Corydon, Indiana, aos 56 anos. A autópsia confirmou que a causa da morte foram complicações decorrentes de um carcinoma de células escamosas na garganta.
Não foram encontradas drogas ou toxinas em seu corpo, apenas solidão e os ecos dolorosos de uma vida que outrora fora maravilhosa, mas que terminou em silêncio e esquecimento. Ted Knight como Tom McMahon. Ted Knight, cujo nome verdadeiro era Tadeusz Władysław Konopka, nasceu em 7 de dezembro de 1923, em Terryville, Connecticut. Quando apareceu na série de televisão The Love Boat, em 1980, como o passageiro Tom McMahon, ele tinha 57 anos e estava no auge de sua carreira graças ao seu papel icônico como Ted Baxter em The Mary Tyler Moore Show. Embora tenha aparecido em apenas um episódio, sua presença deixou uma impressão duradoura graças ao seu charme inconfundível e senso de humor. Paucos, no entanto, sabiam que por trás daquela risada se escondia uma vida de sofrimento e um desejo de escapar da imagem de comediante que dominara sua carreira. Ted serviu na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu 5 medalhas de serviço. Após a guerra, ele embarcou em uma carreira no entretenimento como marionetista, ventríloco e apresentador de programas de entrevistas infantis, conquistando gradualmente papéis na televisão, incluindo um papel coadjuvante como segurança na cena final de Psicose, de Hitchcock. Foram necessárias décadas de perseverança até que ele conseguisse seu papel de destaque como Ted Baxter, o simpático, porém atrapalhado, âncora de notícias, pelo qual ganhou 2 prêmios Emmy. No entanto, esse papel em particular provou ser uma faca de 2 gumes, limitando-o a papéis cômicos e impedindo-o de realizar seu antigo sonho de ser reconhecido como um verdadeiro ator dramático. Ted admitiu sentir imensa pressão e frustração por não ser reconhecido como um artista de muitos talentos. A verdadeira tragédia começou fora das câmeras. Em 1977, poucos meses após o término de The Mary Tyler Moore Show, ele foi diagnosticado com câncer de cólon. Embora tenha se recuperado temporariamente e continuado atuando no filme Too Close for Comfort, o câncer retornou em 1985, metastatizando para a bexiga e o sistema digestivo. Knight lutou bravamente, continuando a atuar e sorrindo, mas seu corpo foi enfraquecendo gradualmente. Em 26 de agosto de 1986, Ted Knight faleceu em Los Angeles, aos 62 anos. Ele foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, Califórnia. Sua lápide traz o nome Theodore C. Konopka e a comovente inscrição Bye Guy, um trocadilho com o slogan que lhe rendeu a fama de Hi Guys, frase que o tornou querido pelos telespectadores de toda a América. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 3 milhões de dólares americanos, acumulados por meio de sua longa e incansável dedicação à televisão, particularmente ao papel que o consagrou. Florence Henderson como Annabelle Folker. Florence Agnes Henderson nasceu em 14 de fevereiro de 1934, em Dale, Indiana. Ela tinha 43 anos quando interpretou Annabelle Folker no filme O Barco do Amor, The Love Boat, de 1977. Sua personagem, uma mulher brilhante, charmosa e vivaz, que irradiava calor e energia, combinava perfeitamente com a imagem que Carol Brady havia criado para os fãs na série de televisão The Bradys. Mas por trás de seu sorriso radiante e elegante presença na televisão, havia uma vida repleta de dificuldades. Filha de um agricultor pobre durante a Grande Depressão, Florence começou a cantar aos 2 anos de idade e, a partir dos 12, se apresentava em mercearias para sustentar sua família. Depois de se formar em uma academia de artes cênicas, ela embarcou em uma carreira na Broadway e se tornou a primeira apresentadora do The Tonight Show, um marco na história da televisão dos anos 1960. No entanto, a fama profissional trouxe consigo seus próprios fardos invisíveis. Henderson lutou contra a depressão e o medo do palco, o que a levou a buscar ajuda do hipnotizador John Kappas, que mais tarde se tornou seu segundo marido. Seu primeiro casamento, com Ira Bernstein, durou quase 30 anos e gerou 4 filhos, mas terminou em divórcio em 1985. Em diversas entrevistas, ela falou abertamente sobre como conciliar a imagem ideal de mãe na televisão com a realidade da maternidade no dia a dia. Muitas vezes a fazia se sentir um fracasso. Mesmo aos 70 e poucos anos, Florence não demonstra sinais de desaceleração. Ela é jurada em concursos de beleza, apresenta talk shows, interpreta papéis cômicos em reality shows e, em 2010, chegou a competir no Dancing with the Stars.
Apenas 3 dias antes de sua morte, ela visitou o set de filmagem para apoiar sua ex-colega de elenco de The Bradys, Maureen McCormick. Ninguém suspeitava que seria a última vez que a veriam. Em 24 de novembro de 2016, dia de Ação de Graças, Florence Henderson faleceu repentinamente de insuficiência cardíaca no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles, aos 82 anos. Segundo seu empresário, ela não havia apresentado nenhum sintoma da doença anteriormente, e sua morte foi um grande choque. Na época de seu falecimento, o patrimônio líquido de Florence Henderson era estimado em cerca de 10 milhões de dólares, conquistados ao longo de 6 décadas de trabalho na televisão, na Broadway, no cinema e na publicidade. Jane Meadows como Senhora Tate. Jane Meadows, nascida Jane Cotter. Nasceu em 27 de setembro de 1919 em Wuchang, China, filha de pais missionários americanos. Em 1978, aos 59 anos, ela estrelou o filme O Barco do Amor como a Senhora Tate, uma dama elegante e sofisticada que refletia a aparência refinada e a postura que projetava da Broadway para a televisão. No entanto, por trás dessa fachada glamourosa, havia uma vida de lutas silenciosas, sacrifícios e quase um século de perdas. O primeiro casamento de Jane com o dramaturgo Milton Crims terminou após 5 anos, marcando um período de dolorosa solidão. Quando já estava prestes a perder a fé no casamento, ela conheceu Steve Allen, o lendário comediante e apresentador de televisão. Casaram-se em 1954 e passaram 46 anos juntos, tornando-se um dos poucos e mais duradouros casais de celebridades de Hollywood. No entanto, o casamento deles não foi fácil. Steve era um gênio excêntrico que frequentemente a pressionava a aceitar papéis desafiadores, como Cleopatra e Caterina, A Grand, no drama histórico A Meeting of the Minds, e ameaçava se divorciar caso ela se recusasse. Jane sempre sorria para as câmeras, mas, no fundo, havia dedicado anos a manter sua imagem de esposa perfeita para um artista. Nos bastidores, ela também era madrasta dos 3 filhos de Steve de um casamento anterior, além de criar o único filho do casal, Bill. Em uma entrevista, ela admitiu que ser mãe em uma família de artistas é um malabarismo constante e que não se pode dar ao luxo de deixar nada cair. Essa pressão obrigou Jane a trabalhar incansavelmente. Além de atuar, ela fundou uma agência de viagens, escreveu livros, manifestou-se politicamente e continuou a aparecer na televisão, incluindo episódios de Diagnosis, Murder and Homicide e Life on the Street, ao lado do marido em seus últimos anos. Em 2000, quando Steve Allen morreu repentinamente de um ataque cardíaco, Jane ficou devastada. Ela se afastou da vida pública e viveu tranquilamente em sua casa em Encino. Em 2009, sofreu uma queda e fraturou o quadril. Uma queda que pôs fim à sua carreira artística e deu início a um longo período de declínio. Jane Meadows faleceu em 26 de abril de 2015, aos 95 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em aproximadamente 10 milhões de dólares americanos, acumulado principalmente por meio de décadas de trabalho na televisão, no teatro e na construção de sua marca pessoal. David Hedison, que interpretou Cliff Jacobs, cujo nome verdadeiro é Albert David Hedison Jr., nasceu em 20 de maio de 1927. No filme The Love Boat, ele deu vida a Cliff Jacobs, um cavalheiro charmoso com um mundo interior complexo. Quando entrou para a franquia em 1980, ele tinha 53 anos, uma fase da vida em que os holofotes começavam a se apagar. Ele era adorado por seu papel como Felix Leiter em 2 filmes de James Bond, com 7 Viva e Deixe Morrer e 7 Licença para Matar, e parecia destinado a uma carreira brilhante. No entanto, depois de completar 50 anos, as ofertas de filmes se tornaram cada vez mais escassas, e ele começou a se sentir esquecido por Hollywood. Isso teve um impacto profundo em sua saúde mental, especialmente porque ele passou a sentir cada vez mais inveja da nova geração de atores que surgiu no final da década de 1970 e início da década de 1980. Seu casamento, aparentemente feliz com a jornalista Bridget Hedison, também começou a desmoronar. Fontes familiares revelaram que David se tornou retraído, distante e frequentemente se recusava a comparecer a reuniões familiares. Ele era atormentado pela ideia de que o público já não se lembrava dele, e embora sua filha, Alexandra Hedison, mais tarde se tornasse uma artista famosa e se casasse com Jodie Foster, David raramente expressava publicamente o orgulho que sentia por ela.
Alguns amigos antigos disseram que ele temia ser visto como uma sombra dentro da própria família. Os últimos anos de David foram marcados pela solidão, com a morte de amigos próximos um a um, entre os quais se destacou Roger Moore, seu amigo de longa data e colega de elenco em James Bond. Após a morte de Moore, David sofreu um grave colapso nervoso. Ele passou a apresentar tremores severos nas mãos, insônia, e foi hospitalizado após cair de uma escada devido à perda de equilíbrio. David Hedison faleceu em 18 de julho de 2019, em Los Angeles, aos 92 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era estimado em cerca de 1,5 milhão de dólares americanos, que ele deixou principalmente para suas duas filhas. Uma herança modesta para um homem que brilhou nas telas de cinema. Carol Channing como tia Sylvia. Carol Channing nasceu em 31 de janeiro de 1921, em Seattle, Washington. Em 1980, aos 59 anos, ela estrelou o musical The Love Boat como tia Sylvia, uma tia excêntrica, enérgica e alegre, perfeitamente adequada ao estilo da Broadway que moldou sua carreira. Embora tenha aparecido apenas como convidada, Carol trouxe a energia e a vivacidade de The Love Boat, como se estivesse no palco em Hello, Dolly, o papel icônico que a catapultou para a fama. No entanto, nos bastidores, a vida de Carol nem sempre foi tão glamourosa quanto no musical. Ela se casou 4 vezes, alguns casamentos marcados por sofrimento emocional e longos períodos de solidão, particularmente o primeiro, como o escritor Theodore Niddish, de quem Carol disse certa vez: "Ele nunca entendeu minha alma." Ela trabalhou incansavelmente para evitar o sentimento de abandono. Em certo momento, durante uma turnê pelos Estados Unidos na década de 1940, chegou a morar em seu carro para ganhar dinheiro suficiente para enviar para casa e sustentar sua mãe. O relacionamento dela com seu único filho, Channing Carson, também era tenso. Depois de se divorciar do segundo marido, ela o enviou para um internato ainda jovem. Por décadas, eles mantiveram distância, a ponto de o filho até mesmo mudar o sobrenome para romper todo o contato com a mãe. Carol carregou essa dor consigo pelo resto da vida, chegando a desabar em lágrimas durante uma entrevista ao relembrar o erro que cometeu ao escolher os palcos em vez de se dedicar integralmente à maternidade. Ela brilhou intensamente ao longo de sua carreira, desde seu papel contemporâneo como Millie até os prestigiados palcos da Broadway. No entanto, um câncer de ovário vinha silenciosamente devastando sua saúde desde o final da década de 1990, e ela manteve esse segredo, continuando a se apresentar apesar da dor. Anos depois, Carol casou-se novamente com seu namorado do ensino médio, Harry Collagen, aparentemente para curar seus ressentimentos da adolescência. No entanto, ele morreu apenas 1 ano após o casamento, mergulhando-a em luto mais uma vez. Rue McClanahan como Mary Hubble. Rue McClanahan, cujo nome verdadeiro era Eddie Rue McClanahan, nasceu em 21 de fevereiro de 1934, em Hilton, Oklahoma. Em 1982, aos 48 anos, ela estrelou o filme O Barco do Amor como Mary Hubble, uma passageira romântica, charmosa e espirituosa. Um papel que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Embora fosse apenas uma participação especial, Rue deixou uma impressão duradoura com seu charme enigmático, sua sagacidade e seus olhos que sempre pareciam guardar um segredo. Mas a vida real de Rue foi tão fascinante e repleta de acontecimentos quanto qualquer um de seus roteiros. Ela passou por 5 casamentos, cada um terminando rapidamente devido à incompatibilidade, infidelidade ou, como ela mesma disse, brincando certa vez: "Escolho homens como quem escolhe uma comédia e acabo assistindo a um filme de terror." Esses divórcios deixaram cicatrizes emocionais e financeiras. O auge da carreira de Rue foi quando interpretou Blanche Devereaux, uma mulher que cortejava uma herdeira sulista na popular série de comédia As Garotas de Ouro. Por trás da aparência glamourosa de Blanche, esconde-se uma personalidade complexa e multifacetada, que reflete a própria Rue, uma mulher que lutou contra a depressão, o vício em analgésicos e o câncer de mama no final da década de 1990. Após uma mastectomia e quimioterapia, ela se recuperou e se envolveu ativamente em campanhas de conscientização sobre o câncer, transformando seu sofrimento em propósito de vida. No entanto, a saúde de Rue deteriorou-se significativamente após um AVC leve em 2009, que a levou a uma cirurgia cardíaca.
Ela lutou para se recuperar, mas apenas um ano depois, em 3 de junho de 2010, Rue McClanahan faleceu em um hospital de Nova York devido a um AVC grave. Ela tinha 76 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 5 milhões de dólares americanos, proveniente principalmente do sucesso da série de televisão The Golden Girls, de seus papéis no teatro e dos direitos autorais de suas aparições. Peter Graves, cujo nome verdadeiro era Carl Lawrence, nasceu em 18 de março de 1926, em Minneapolis, Minnesota. Em 1978, aos 52 anos, Graves estrelou o filme The Love Boat como Carl Lawrence, um passageiro elegante que trouxe profundidade e sofisticação ao navio de cruzeiro metafórico. Foi um de seus papéis coadjuvantes mais aclamados, mostrando a maturidade de uma estrela de televisão experiente ao se adaptar a um ambiente mais humorístico e romântico. Nos bastidores, porém, a vida de Peter Graves não era um mar de rosas. Em 1984, durante férias com a família no Lago Tahoe, ele escorregou em uma trilha gelada e sofreu ferimentos graves no rosto e na mandíbula. Foi hospitalizado, precisou de mais de 100 pontos no lábio inferior e teve que se alimentar por canudo durante várias semanas. O ferimento não só afetou sua aparência, como também o obrigou a suspender temporariamente seu trabalho na televisão. Contemporâneos afirmavam que Graves sofria de depressão leve, sentia-se perdido e temia os efeitos inevitáveis do envelhecimento. Apesar disso, ele lutou para manter seu casamento de 60 anos com sua única esposa, Joan Endres. Mesmo essa estabilidade era repleta de estresse, decorrente de frequentes ausências das filmagens no exterior, particularmente durante as filmagens do remake australiano de Missão Impossível, diferenças religiosas e a criação de 3 filhas. Sua família passou por um longo período de tensão, quando uma de suas filhas abandonou os estudos para se dedicar à arte, algo que Graves, um tradicionalista convicto, achou difícil de tolerar. Diante dessas turbulências pessoais, ele retornou às telas com um papel satírico no filme de 1980, Pilots Flying, que o ajudou a transformar sua imagem anteriormente séria em uma mais acessível e bem-humorada. No entanto, sua longa e respeitada carreira terminou em decepção. Graves recusou-se a participar do filme Missão Impossível de 1996, porque seu personagem, Jim Phelps, foi retratado como um vilão, o que, em sua opinião, traía o espírito da série original. Mais tarde, ele admitiu que foi a primeira vez que sentiu que Hollywood havia apagado seu legado de forma tão drástica. Em 14 de março de 2010, apenas 4 dias antes de seu 84º aniversário, Peter Graves morreu repentinamente de um ataque cardíaco fulminante em frente à sua casa em Los Angeles, após um almoço com a família. Sua filha tentou realizar reanimação cardiopulmonar, mas sem sucesso. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Peter Graves era estimado em aproximadamente 8 milhões de dólares americanos. Jessica Walter como Holly Hartman. Jessica Walter nasceu em 31 de janeiro de 1941, no Brooklyn, Nova York. Aos 37 anos, estrelou a popular série de televisão de 1978, The Love Boat, interpretando Holly Hartman, uma mulher inteligente e experiente com profundas feridas emocionais. Foi um papel breve, porém marcante, que refletiu perfeitamente sua personalidade, elegante, sedutora e sempre carregando uma tristeza silenciosa. Mas a vida real de Jessica era muito mais complicada e dolorosa. Após seu papel de destaque como uma vilã insana no filme Play Misty for Me, de 1971, que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, Jessica lutou contra a solidão durante anos na década de 1970. Sua carreira atingiu o auge muito cedo, e alguns papéis acabaram se tornando estereotipados para ela, frequentemente rejeitados por atores que os consideravam intensos ou assustadores demais. Vivendo uma vida reclusa sob os holofotes, Jessica gradualmente se tornou um rosto esquecido nas telas de cinema. Seu único casamento, como o ator Ron Liebman, proporcionou uma base sólida por mais de 30 anos. No entanto, após a morte de Ron em 2019, Jessica sofreu um grave colapso nervoso. Ela não tinha filhos nem parentes próximos e vivia tranquilamente em seu apartamento em Manhattan. Em seus últimos anos, teve como companhia apenas seu amado cachorro e memórias inacabadas. Em 24 de março de 2021, Jessica Walter faleceu enquanto dormia em casa. Ela tinha 80 anos.
Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em aproximadamente 4 milhões de dólares.